conferência em Curitiba sobre a vida de um grande bispo aqui do Brasil, Dom Vital Maria de Oliveira. Ele foi preso a pedido de Dom Pedro II no final do século XIX, porque ele combatia muito a maçonaria aqui no Brasil. Ele e Dom Antônio de Macedo Costa, bispo do Pará. Então, Dom Vital em Olinda e Dom Antônio de Macedo Costa no Pará. Então, todos eles denunciaram a infiltração maçônica no clero. Eu recomendo a todos lerem a biografia de Dom Vital e as suas cartas pastorais, e lá vocês vão encontrar tudo isso que nós estamos relatando aqui. Dom Vital, quando ele assumiu a diocese de Olinda, 90% do clero era da maçonaria, dos padres. Quando falamos clérigos, falamos dos padres. Boa parte dos padres, do cabide, dos cônegos da catedral, vigários gerais, todos eram ligados à maçonaria. Então, quando Dom Vital ficou sabendo disso, ficou escandalizado, e aí começou a entender o processo de infiltração na igreja, que esses revolucionários, republicanos, democratas, já estavam infiltrados na igreja, no clero, e também nos movimentos revolucionários contra a monarquia. Então, a maçonaria, ela quer destruir, ela visa destruir a igreja, o altar, e o trono, as monarquias católicas. Por isso que guilhotinaram o rei da França, a família imperial, assassinaram a família imperial também em Portugal, acabaram com a monarquia na Espanha, todas as monarquias católicas foram acabando. E aqui no Brasil, a mesma coisa, onde instauraram esse governo do anticristo, que é a república, essa forma de regime democrático aí, que não tem nada a ver com a tradição católica. Os católicos verdadeiros são católicos, prezam pela monarquia, pela hierarquia, não somente na sociedade civil, mas também na esfera religiosa. A própria igreja, ela é monárquica, hierárquica. O Papa não fica consultando, fazendo sínodo, perguntando nas conferências, os bispos que mandam essa desordem que nós temos hoje. O Papa fala, ele é o representante de Cristo direto, aqui na Terra, ele fala e todo o orbe acata. Não existe democracia na igreja e nem tampouco na sociedade civil como vemos hoje. E muitos católicos andam iludidos aí com a República. Infelizmente, não compreendem esse processo, que é um processo revolucionário para destruir a ordem na sociedade civil e na esfera religiosa também. Por isso que estamos nessa anarquia total. Então, tudo isso sempre foi plano das sociedades secretas que sempre maquinaram em segredo contra a verdadeira religião católica. E saíram criando várias seitas. Uma delas, perniciosíssima, é o comunismo, criado pela maçonaria, pelo judaísmo, são braços do judaísmo, a maçonaria e o comunismo. E vemos também tantos comunistas, socialistas infiltrados hoje na igreja, padres que apoiam o PT, o Lula e toda essa gente aí de esquerda, aqui nesses outros países aqui da América do Sul também, tudo tomado pela esquerda e pelo comunismo, e os padres militando à frente dessas revoluções, padres invasores de terra, bispos comunistas. A CNBB aqui, os bispos fazem missa para o Lula em cima de caminhão, de carroça, sei lá o quê, apoiando a invasão de terra e todas essas confusões. Então, o que é isso, se não uma infiltração? Você vai na igreja para ouvir a palavra de Deus, para receber a doutrina católica, e lá se fala de invasão de terra, de comunismo, contra a propriedade privada, todos esses disparates, reforma agrária, todas essas bobagens, porque aqueles homens ali não são mais católicos, são agentes da revolução. Então, São Pio X foi muito importante em denunciar isso. Cuidado, os inimigos não estão mais fora da igreja, como os protestantes, os espíritas, esses comunistas, arruaceiros, aí toda essa gente. Não, cuidado. Eles agora se disfarçaram de padres e estão aí nos templos católicos pregando a revolução. E esses homens, agentes aí do anticristo,
botaram batinas, paramentos e foram para as igrejas para tentar destruir elas de dentro. Por isso que nós alertamos, muito cuidado. Antes da ordenação dos padres, se exigia um juramento antimodernista, que aquele padre que estava sendo ordenado não iria seguir essas ideias novas e revolucionárias do modernismo, do evolucionismo dogmático, doutrinal, tudo isso. Foi o Paulo VI, se eu não me engano, quem tirou o juramento antimodernista e diminuiu a perseguição. E depois que assumiu Angelo Roncalli e convocou esse falso Concílio Vaticano II, aí abriu as portas para o mundanismo dentro da igreja. E por isso que estamos nessa situação de crise atual. Não sabemos mais hoje em quem confiar. Se essa pessoa é o representante de Cristo, se são legítimos pastores ou não. Ou são impostores ou lobos ali. Que situação dramática. Mas tudo isso já foi escrito já, pelos papas, por autores católicos consagrados. Monsenhor Henri de Lassus, que escreveu A Conjuração Anticristã, detalha esse processo de infiltração na igreja. Crétino Joly também, a pedido do Papa Pio IX, entra nas lojas maçônicas durante as revoluções e pegam todos os documentos da alta venda italiana e lá tem todos os processos de infiltração na igreja. Então, cuidado, queridos fiéis. Por isso a importância de conhecer bem a doutrina católica e os documentos católicos. O Papa São Pio X escreveu a encíclica Pascendi Dominici Gregis, alertando a todos os bispos, sacerdotes e fiéis. Nós temos que conhecer esses documentos oficiais da Santa Igreja para não cairmos nessas falsas ideologias odiernas que estão em voga por aí hoje, ensinadas mesmo pelos altos escalões dessa falsa igreja conciliar. Então muitos acreditam que estão militando baixo o estandarte do catolicismo e, pelo contrário, estão marchando nas fileiras da maçonaria, do comunismo, da revolução.